Crianças, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vale para os adultos também, mas eu quero falar com você, criança, agora. Vocês amam a cidade que vocês moram? Vocês amam essa cidade? Se sim, por que sim? Se não, por que não? Talvez aí a resposta das crianças reflitam a própria postura dos seus pais em relação à cidade. Aquilo que as crianças ouviram ou ouvem no carro, nos trajetos, nas refeições, talvez reclamações ou qualquer outra coisa. Vocês amam a cidade em que vocês moram? Porque sim ou porque não? Eu quero que vocês desenhem agora vocês se envolvendo com a cidade em que vocês moram. Qualquer coisa que vocês estejam fazendo na cidade, e aí você pode dividir talvez a folha em duas, ou desenhar numa parte uma coisa e noutra parte outra, aquilo que vocês mais amam na cidade e aquilo que vocês mais odeiam na cidade. Ok? É isso que eu quero que vocês desenhem essa noite, porque eu vou falar sobre isso essa noite. Eu vou falar qual que é o relacionamento que nós cristãos devemos ter com a cidade que nós moramos. Será esse um relacionamento baseado no amor ou no ódio? Será que esse relacionamento deve ser baseado num envolvimento integral, completo, ou deve ser em um afastamento das coisas que envolvem na cidade? Qual que deve ser o relacionamento do cristão com a cidade? Para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, livro do profeta Jeremias, lá no Antigo Testamento, no capítulo 29. É um texto que fala propriamente sobre este assunto. Jeremias 29, leremos os primeiros 14 versículos deste texto. Crianças, enquanto vocês desenham, prestem atenção na leitura do texto bíblico, tá bom? A palavra de Deus diz assim: o profeta Jeremias escreveu uma carta e enviou de Jerusalém aos líderes, sacerdotes, profetas e a todo o povo que o rei Nabucodonosor havia levado para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha-mãe, os oficiais do palácio e os outros oficiais de Judá, bem como os artífices e artesãos, foram deportados de Jerusalém. Ele enviou a carta por meio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, quando eles foram à Babilônia como embaixadores de Zedequias a Nabucodonosor. A carta de Jeremias dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia. E a carta estava escrito o seguinte: construam casas e estabeleçam-se nelas. Plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Casem-se e tenham filhos. Encontrem esposas para seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei,
e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Essa é a palavra do nosso Deus, só para trazer um pouco de contexto, né? O que está acontecendo aqui no período em que esse texto foi escrito? O povo de Israel tinha sido invadido, mais especificamente Judá, pelo grande império babilônico. E aí a Babilônia tinha um jeito muito peculiar de dominar os outros povos. Ela fez algumas incursões em Israel e ela levava os seus melhores cidadãos, as pessoas mais inteligentes, mais nobres, levavam para a Babilônia e inseriam essas pessoas na vida cultural da Babilônia. Babilônia era um império muito terrível, era um império hostil, muito grande, muito brutal, e que por essa natureza de eles dominarem os outros povos e levarem essas pessoas para dentro da Babilônia, o Império Babilônico era um lugar muito plural, cheio de várias religiões, cheio de vários tipos de pessoas, de várias línguas. Era basicamente uma grande cidade dos dias atuais. E aí o texto bíblico, né, os profetas falam de como esse império era terrível. E é dentro desse contexto que o povo de Israel tinha sido levado cativo, preso. Não nos moldes que a gente está acostumado, né? Não algemados, mas eles eram inseridos no meio da cultura babilônica. Então eles já não estavam mais na sua terra natal, eles já não estavam mais em Jerusalém, eles não estavam mais na Judéia, agora eles estavam num ambiente hostil à fé de Israel. Eles estavam na grande Babilônia, no grande império babilônico. Aí a pergunta que devia ser feita naquele momento, e estava sendo feita, era como que o povo de Deus, em uma terra estranha, plural, idólatra, uma nação hostil à fé cristã, uma cultura extremamente diferente da cultura que os judeus estavam acostumados, como eles deveriam se relacionar com aquela cidade? Será que eles deveriam aceitar os empregos? Será que eles deveriam... No que eles deveriam fazer? O que eles deveriam se limitar em fazer? Como deveria ser o relacionamento daqueles cristãos, daqueles judeus que faziam parte do povo de Deus, numa terra distante, hostil, grande e brutal, como era a Babilônia? E essa pergunta deve ser feita por nós também. Nós que também fazemos parte do povo de Deus, espalhados por todas as cidades do mundo, como devemos nos relacionar com as cidades, que também são plurais, que também são ambientes hostis à nossa fé, muitas vezes. Como devemos nos relacionar com a cidade? Uma relação de ódio, de amor? Como deve ser feito isso? Eu quero propor nessa noite, em primeiro lugar, no texto, maneiras erradas de nos relacionarmos com a cidade. Depois, a maneira certa de nos relacionarmos com a cidade, ou seja, a maneira de Deus para que nos relacionemos com a cidade. E, por último, como conseguir esse tipo de relacionamento que Deus espera de nós. Maneiras erradas de nos relacionarmos com a cidade, a maneira certa e como nos relacionarmos da maneira certa. Em primeiro lugar, então, maneiras erradas. Tá? Lembra? Esse texto que nós lemos é uma carta que foi dirigida aos que estavam exilados na Babilônia. Então eram as pessoas que já estavam no Império Babilônico e estavam recebendo essa carta para orientação de como eles deveriam se relacionar naquele grande império. E então tem dois grupos de pessoas que estavam promovendo dois tipos de maneiras de se relacionar com a cidade. Então um grupo eram os babilônicos, e outro grupo eram alguns profetas judeus. Ambos tinham as suas agendas próprias de como deveria se relacionar com a cidade. Primeiro, os babilônicos. Existem muitos métodos de opressão e de exclusão de nações rebeldes. Inclusive, estudiosos da nossa época têm defendido pelo menos 3 grandes métodos de
de eu oprimir, de eu excluir uma nação que eu dominei? O primeiro método utilizado, talvez um dos mais comuns, seja a própria expulsão do povo da região que eu dominei. Então, eu expulso o povo, eu mando embora, e esse é uma forma de excluir, de oprimir aquela nação. Não é um método muito adequado, tá, para quem pensa em oprimir ou excluir um povo, porque geralmente essa nação que é excluída, em algum momento volta, muito brava, tá, querendo retomar aquilo que é seu. Já vimos séculos de história isso acontecendo. Existe um segundo método. O segundo método, você não expulsa, mas você subjuga. Você pega aquele povo e você coloca para fazer os trabalhos mais manuais, os trabalhos que ninguém quer fazer, você começa a escravizar aquele povo. Mas também isso não é muito interessante, porque vira e mexe alguma insurreição há. As pessoas se revoltam, as pessoas querem a sua liberdade de volta, então a subjugação nem sempre é o caminho mais adequado para quem tem esse objetivo. E existe um terceiro modo de eu excluir ou de eu oprimir um povo, uma nação que eu invadi, que é justamente a maneira como a Babilônia fazia. Eles não excluíam, eles não subjugavam, mas eles assimilavam. Eles, meio que numa espécie de liquidificador cultural, eles pegavam esses vários povos e misturavam na sua cultura. Por exemplo, nós conhecemos a história de Daniel. Daniel e os seus amigos foram levados para a Babilônia e receberam na Babilônia não subjugação, não exclusão, mas eles foram treinados na melhor educação da Babilônia, nas melhores faculdades. Eles fizeram parte do governo da Babilônia. Eles estavam perfeitamente inseridos, mesmo ainda que como um povo dominado, dentro da cultura babilônica. Claro, tiveram os nomes mudados. Daniel agora se chamava Beltesazar, que significa meu Deus é Bel. Bel era um deus pagão da Babilônia. Ou seja, a maneira de eles dominarem um povo, de oprimirem o povo, eles sabiam que era melhor do que excluir, melhor do que subjugar, era melhor assimilar. Porque em uma geração que aquelas pessoas que estavam naquele lugar, tentando fazer parte da vida cultural, ter os bons empregos, uma boa educação, acabariam sendo tão assimilados que em uma geração ou duas estariam fazendo parte da Babilônia e já não se considerariam mais um estrangeiro. E, portanto, seria o melhor método de dominação e a Babilônia sabia disso. Você assimila um grupo de pessoas intelectualmente, socialmente, culturalmente, espiritualmente, para que a comunidade perca sua capacidade de ter uma compreensão e interpretação do mundo de um jeito distinto, de um jeito diferente. Eu estou assimilando. Eu estou fazendo com que essa nação que eu dominei faça parte da cultura babilônica. Dentro de algumas gerações, eles desaparecem, porque eles querem os empregos, eles querem o dinheiro, eles querem o poder, e para obter essas coisas, eles devem se tornar culturalmente, espiritualmente e até intelectualmente iguais aos babilônicos. E essa era uma estratégia que era utilizada por aquele grande império. Essa é a melhor maneira de excluir e oprimir um grupo de pessoas. Assimilação. Deus realmente se refere a esse tipo de tentação, né, que o povo de Israel estava passando, quando no versículo 6 do texto que lemos diz: aumentem em número, não diminuam. Ou seja, é isso que os babilônicos queriam, que eles fossem inseridos na cultura babilônica, que eles fossem diminuindo em expressão até o ponto de tudo ser um grande império babilônico. Já não haveria mais nenhuma resistência. Mas Deus queria que eles aumentassem, que a cultura de Israel aumentasse no império babilônico, e por isso eles deveriam ter filhos. Deus diz: eu não quero uma agenda de assimilação. Eu quero que vocês cresçam. Eu quero que a distinção de vocês permaneça.
mesmo no Império Babilônico. Mas existia uma outra agenda. Se nessa agenda era uma agenda de assimilação, que eu mesmo fazendo parte de um povo, quando eu estou na Babilônia, eu me torno como os demais para que eu consiga a melhor educação, os melhores empregos, eu individualmente me assimilo à cultura. Existia uma outra tentação, que era de alguns profetas judeus que estavam pregando de que o exílio babilônico não duraria muito. E em questão de 2 anos, isso é contado lá no capítulo anterior ao que nós lemos, no 28, que em período de 2 anos Deus destruiria a Babilônia e eles poderiam voltar para Israel. E nesse tempo, é dito pelo profeta Ananias que eles deveriam ficar fora da cidade da Babilônia, num lugar assim às margens, e que lá eles deveriam manter o seu gueto, manter a sua cultura, mas que eles deveriam usufruir da cidade apenas naquilo que fosse benefício para eles mesmos. Então eles deveriam lidar com a cidade para ganhar dinheiro, para se relacionar na medida em que eles poderiam explorar a Babilônia, aumentar a sua própria tribo, aumentar o próprio poder, dinheiro. Então eles deveriam se relacionar com a Babilônia de fora, mas se aproveitando, explorando os benefícios e as oportunidades que o Império Babilônico tinha para oferecer. Então, se o primeiro perigo pelo Império Babilônico era da assimilação, o perigo dos profetas, representados aqui por Ananias, era de um tribalismo. Ou seja, eu estou nesse império, mas eu vou viver na minha tribo, eu vou viver na minha bolha, apenas saindo dela para usufruir dos benefícios da exploração desse grande império, dessa grande cidade. Veja, assimilação significa que eu me relaciono com a cidade para o meu próprio poder, para a minha própria riqueza individual, então assim eu me assimilo. O tribalismo, por outro lado, é a situação onde por fora eu sorrio, mas por dentro eu desprezo a cidade. Eu desprezo a sociedade. Eu só lido com ela na medida em que eu preciso para tornar a minha família, o meu gueto, a minha tribo, mais poderosa. Foi isso que os profetas disseram. Não entrem na cidade, explorem a cidade, usem a cidade, desprezem a cidade da Babilônia. Os babilônios estavam dizendo, não entrem, fiquem à vontade, façam parte das nossas universidades, do nosso governo, façam parte, se tornem um como nós. E os profetas judeus estavam dizendo, não entrem, fiquem em guetos, se apropriem, explorem a cidade, mas não façam parte dela. Mas Deus diz que nenhuma dessas agendas são apropriadas. Nenhum desses 2 modelos é adequado. E por isso, essa carta é escrita. Por isso que o profeta Jeremias endereça essa carta aos exilados, para trazer clareza de como eles deveriam se relacionar com aquela nação. E qual é a maneira de Deus? Olha o versículo 5 a 7 do texto que você está aí aberto, de Jeremias 29. O texto diz assim, construam casas, estabeleçam-se nelas, plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Casem-se e tenham filhos. Encontrem esposas para seus filhos, marido para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se e não diminuam. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pela cidade da Babilônia, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. As mãos dos líderes babilônicos manchadas com o sangue dos seus parentes. A cidade estava cheia de ídolos. A cidade estava cheia de falsos deuses. E Deus aparece aqui com a ousadia de dizer, por meio do profeta, busquem a paz dessa cidade sangrenta, dessa cidade idólatra, dessa cidade perversa. Orem ao Senhor por ela. Trabalhem nela. Multipliquem-se nela.
A maneira de Deus de nos relacionarmos com a cidade não é somente surpreendente para nós, mas era surpreendente para as pessoas que estavam recebendo essa carta na época. Como assim, Deus? Eu devo me inserir na vida de uma cultura tão podre, tão hostil? Eu devo trabalhar em prol dela? Eu devo servi-la? Eu devo orar por ela? Eu devo buscar a prosperidade do império que me tirou da minha terra prometida, que queimou o templo, que quer me assimilar? Eu devo buscar a paz e prosperidade dessa cidade? É isso? E Deus estava dizendo, eu quero que vocês não apenas se envolvam com a cidade o suficiente para que a sua pequena tribo aumente de tamanho. Eu quero que vocês busquem o melhor para a cidade. Eu quero que vocês busquem a paz da cidade, a prosperidade da cidade. Eu quero que vocês orem por ela. Eu quero que vocês amem. Eu quero que vocês torçam por ela e não contra ela. Imagine você, um exilado no Império Babilônico, ouvindo esse tipo de instrução. Como isso pode ser? Isso só faz sentido se eu olhar de uma visão mais ampla para toda a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre as cidades? E existiu um grande teólogo do passado, século IV, o famoso Santo Agostinho, que escreveu um livro chamado A Cidade de Deus, que também é o nome de um filme que temos brasileiro aí, né? E nesse livro, ele propõe uma leitura bíblica que em todo o enredo da Bíblia, ele pode ser resumido como a história de duas cidades. A cidade dos homens e a cidade de Deus. E ele diz quais são as características, né, que são vistas na cidade dos homens, em primeiro lugar. A cidade dos homens, ela é fundada no orgulho humano. As pessoas vão à cidade para fazer um nome para si mesmas, para buscarem reconhecimento, para buscarem realização. Essa é a cidade dos homens, uma cidade pautada pelo orgulho humano. Era o caso de Babel, lembra da Torre de Babel? Era o caso da Babilônia também, que eram representações da cidade dos homens, uma cidade que é dominada pelo orgulho, pelo egoísmo, pela realização individual. E por conta disso, é um local pautado pela exaustão. As pessoas estão tão cansadas porque estão trabalhando tanto para se provar, para conquistar a sua identidade, para conquistar o seu lugar ao sol, que elas estão sempre exaustas na cidade dos homens. É ou não é? A cidade dos homens é marcada pela exaustão. Mas não só por isso. Ela é pautada também pela opressão. Já que eu preciso encontrar o meu lugar ao sol, já que eu preciso me provar, já que eu preciso conquistar alguma coisa que beneficie o meu orgulho, então para isso eu preciso subir na vida pisando em outras pessoas, puxando o tapete de outras pessoas. Por isso a cidade dos homens, ela é representada por um lugar repleto de orgulho, de exaustão e de opressão. Essa é a cidade terrena. Essa é a cidade dos homens, em contraste com a cidade celestial, com a cidade de Deus, que Agostinho fala. E quais são as características da cidade de Deus? Ela não se fundamenta no orgulho, mas sim na paz. Ela não se baseia no esforço humano, mas sim na graça de Deus. Por causa disso, não é um lugar de exaustão, mas um lugar de alegria. Por causa disso, não é um lugar de opressão, mas um lugar de justiça. E por que isso? Porque as pessoas na cidade de Deus já receberam uma identidade. Elas já sabem quem elas são. Elas não precisam se provar. Por isso elas podem amar. Por isso elas podem ser alegres. Se elas dependem da graça de Deus, elas não podem ficar exauridas, tentando conquistar o seu lugar ao sol. E porque elas não precisam pisar nos outros, esse é um lugar de justiça. A cidade dos homens funciona com o princípio, a sua vida para o meu benefício. Mas a cidade de Deus funciona, a minha vida para o seu benefício. É invertido. A cidade de Deus funciona de maneira muito diferente da cidade dos homens.
E ao longo da Bíblia você percebe essas dois tipos de cidade sendo representadas ali desde Gênesis e por todos os profetas. Muitas vezes essas cidades são chamadas de Jerusalém, representando a cidade de Deus, e Babilônia, ou Babel, a cidade dos homens. Até o tempo de Jeremias, as pessoas muito provavelmente liam ou escutavam as Escrituras, e elas imaginavam que a cidade humana é onde nós estamos agora. E que então um dia Deus destruiria as cidades humanas, então nós teríamos finalmente a nova Jerusalém, a cidade celestial, a verdadeira cidade de Deus. Então, neste mundo, nós teríamos que lidar com a cidade dos homens até que ela fosse destruída e substituída pela cidade de Deus. Todos pensavam que isso aconteceria no futuro. Mas aparece Deus no exílio babilônico e, ao invés de corroborar com essa ideia, ele diz: mudem-se para a Babilônia. Eu estou levando vocês para lá e eu quero que vocês busquem a paz dessa cidade. Eu quero que vocês orem por essa cidade. Eu quero que vocês estejam profundamente imersos, inseridos na vida dessa cidade. Imagina a confusão na cabeça do povo. Deus, eu achei que o Senhor fosse destruir a Babilônia. Mas o Senhor está chamando a gente para servir a Babilônia, para amar a Babilônia, para buscar a paz, a prosperidade, para torcer por ela. Qual o sentido, Deus? Pensei que o Senhor ia destruir a cidade dos homens. E sabe onde a gente encontra a resposta para esse dilema? Só lá no Novo Testamento. Quando Jesus, no Sermão da Montanha, no capítulo 5, ele diz para nós, os discípulos: vocês são uma cidade sobre o monte. Vocês, meus discípulos, são uma cidade sobre o monte. Deixem, portanto, que a sua luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. É isso que Jesus está dizendo. A cidade de Deus não é apenas futura, não é apenas geográfica. Na verdade, toda a cidade humana tem tanto a cidade dos homens, quanto a cidade de Deus no meio delas. Porque a cidade de Deus é onde os meus discípulos estão. Vocês, Jesus disse, são uma cidade sobre o monte. Toda cidade, na verdade, é duas cidades. A cidade de Deus é uma mini cidade em cada cidade dos homens. A cidade de Deus é o povo de Deus que vive de uma forma alternativa, vive de uma forma totalmente contracultural, diferente da cidade dos homens. Mas como é essa cidade de Deus que Jesus está falando, que nós somos, sobre o monte? Ele também descreve isso no Sermão da Montanha. Os cristãos precisam ser uma cidade alternativa, onde, por exemplo, coisas que a cidade dos homens valoriza, como sexo, como dinheiro e como poder, que na cidade dos homens são maneiras de fazer um nome para mim mesmo. Sexo, dinheiro e poder são maneiras de me sentir bem comigo mesmo. E, portanto, são maneiras exploradoras, são maneiras destrutivas na cidade dos homens ao lidar com essas questões. Mas na cidade de Deus, uma cidade alternativa, onde o sexo, dinheiro e poder são usados de maneiras que dão vida, são usados de maneira que servem e não que subjugam outros. Não é trabalhar na cidade para o seu próprio bem, ou para o bem da sua própria tribo, mas é usar essa dinâmica da cidade para servir a própria cidade, para amar, para buscar a prosperidade de outros que são diferentes de você, que têm línguas diferentes da sua, que têm religiões e crenças muito diferentes das nossas. Se você entra na cidade para trabalhar pelo seu próprio bem, você cai na tentação do Império Babilônico de ser assimilado. Você é assimilado pelo Império. Mas se você vai para a cidade apenas para usar a cidade para o benefício da sua própria tribo, você cai no erro dos profetas como Ananias.
de um tribalismo. Mas Jesus diz a seus discípulos: não trabalhem na cidade para o seu próprio bem. Trabalhem na cidade para o bem da própria cidade. Santo Agostinho diz que no momento em que você nasce de novo, no momento que você torna um discípulo de Jesus, você ganha uma dupla cidadania. Você agora se torna um cidadão da cidade de Deus, ainda que em meio à cidade dos homens. E você deve começar a viver de uma maneira absolutamente contracultural, diferente. Agora, você quer saber quem são os cidadãos da cidade de Deus? Como faz para reconhecer um cidadão da cidade de Deus no meio da cidade dos homens? Eles são os melhores cidadãos. Os melhores. Porque eles não se mudam para a cidade para serem assimilados, para conquistarem grandes cargos para si mesmos. Eles não usam a cidade para o próprio bem da sua tribo, da sua família, mas eles se mudam para a cidade para servir a cidade, para amar a cidade, para buscar o bem da cidade. E, portanto, os cidadãos da cidade de Deus são sempre os melhores cidadãos da cidade dos homens. Porque eles não vão para a cidade com objetivos egoístas, tribalistas, individualistas, consumistas, mas sim de serviço. Quando Jeremias diz, busquem o shalom da cidade, essa palavra shalom, eu já disse pela manhã, ela tem sido traduzida por nós como paz. Só que a compreensão que temos de paz é uma compreensão extremamente limitada. Não é a mesma compreensão do shalom em hebraico. Paz para a gente, muitas vezes, significa meramente a ausência de problemas, de conflitos, uma cessação da hostilidade, uma espécie de uma calma interior. É para isso que a gente encontra ou define paz. Mas shalom significava florescimento em todas as dinâmicas da vida. Shalom significava florescimento nas dimensões social, espiritual, material, social, política, econômica. Um florescimento em todas essas dimensões da vida, isso era shalom para o povo hebreu. Portanto, quando o texto bíblico diz que a gente deveria, ou aqueles judeus deveriam buscar o shalom da cidade, significa que eles deveriam buscar um florescimento econômico para a Babilônia. Eles deveriam buscar um florescimento social. Eles deveriam buscar um florescimento espiritual, físico, material. Em todos os sentidos, eles deveriam buscar um florescimento do Império Babilônico. Da mesma forma, nós devemos nos relacionar com a cidade buscando esse tipo de florescimento, de shalom social. O que quer dizer que nós não temos apenas uma carreira aqui na cidade para fazer o nosso próprio nome, ou para benefício da nossa própria família, ou do nosso próprio gueto, da nossa própria tribo, da nossa própria igreja. Nós temos uma carreira na cidade para servir a cidade, para elevar a cidade. O nosso trabalho é buscar o shalom, a prosperidade de todos na cidade. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, bem pessoal. Seja sincero. Você se sente assim? Você acha que esse tipo de relacionamento que Deus está exigindo, promovendo aqui, representa bem a gente? Ou nós somos muito mais caracterizados por um modelo de assimilação? Eu me torno igual aos demais para que eu tenha melhor educação, para que eu tenha os melhores empregos, para que eu suba na vida? Ou eu me afasto e eu apenas exploro a cidade para o benefício do meu gueto, da minha tribo, da minha família, da minha igreja? Eu exploro a cidade. Existem alguns indícios. O indício da assimilação é que você se tornou igual demais. O indício do tribalismo é que você constantemente tem uma postura de consumismo em relação à cidade e de reclamação em relação à cidade, e que você não serve em nada à cidade a não ser para o seu próprio benefício. Talvez as crianças que tiverem uma visão extremamente negativa da cidade
os pais precisam começar a reavaliar as conversas que têm em casa, a maneira como têm se relacionado com a cidade. Mas talvez você esteja perguntando, ok, se ninguém é assim, então, peraí, tem algum problema. Embora talvez seja verdade que a maioria de nós não temos uma correta relação com a cidade, isso nem sempre foi verdade. A igreja do primeiro, do segundo, do terceiro século não era uma igreja tribalista. Não era uma igreja que foi assimilada. Muito pelo contrário. Tem um grande livro de um homem chamado Rodney Stark. O livro é chamado O Crescimento do Cristianismo. Que ele descreveu nesse livro as cidades do Império Greco-Romano dos primeiros séculos, dos primeiros 3 séculos da cristandade, quando, na época, terríveis pragas estavam assolando todas aquelas cidades, aquela região, e muita gente estava morrendo, muita gente. E o que aconteceu nessa época? Esse historiador conta que as pessoas, diante de perigos dessas pragas, elas começaram a fugir das cidades. Elas abandonavam parentes, elas abandonavam família, elas abandonavam tudo. Porque elas queriam cultivar a sua própria saúde, a sua própria sobrevivência. Mas ele diz, os cristãos decidiam permanecer na cidade. E não apenas cuidavam dos seus mesmos, mas cuidavam dos outros. Cuidavam das pessoas que não tinham a mesma fé, que pensavam diferente, dos seus inimigos. E muitos cristãos morreram por permanecerem nas cidades, servindo pessoas que eram suas inimigas. E esse historiador, ele é obrigado a então perceber que o grande ponto de virada do cristianismo na história foi porque os cristãos, ao invés de absorverem o que precisavam da cidade e nos momentos difíceis irem embora delas, eles decidiam ficar e servir a cidade a custo da sua própria vida, da sua própria saúde, da sua própria segurança. E o que aconteceu? Quando essas pessoas que estavam sendo cuidadas por cristãos foram melhorando, elas se recuperaram e disseram, peraí, espera um pouco. O que é que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês não fugiram como os nossos parentes? Por que vocês não saíram da cidade? Por que vocês permaneceram aqui e morreram? Muitos de vocês. Parece que vocês não estão aqui pelo dinheiro. Parece que vocês não estão aqui pela segurança física. O que vocês estão fazendo aqui? Aqueles que foram assimilados fugiram. Os tribalistas fugiram também. O que raios vocês cristãos estão fazendo aqui? E os cristãos eram obrigados, segundo esse historiador, a dizer, nós não estamos aqui por nada. Nós não temos medo da morte, nós não precisamos ser ricos, nós não precisamos progredir, nós não precisamos nem sobreviver. Estamos aqui por vocês. Estamos aqui pela cidade. Estamos aqui pela prosperidade e pela paz da cidade. Estamos aqui pelos outros. Nós não estamos operando no mesmo princípio. Sua vida para me beneficiar não é a maneira como nós conduzimos a nossa vida. A nossa vida é conduzida, a minha vida, para o seu benefício. E aí então as pessoas começaram a ver materializado o Evangelho. E até o terceiro século, a maioria das cidades do Império Romano agora já havia se tornado cristã. E esse historiador diz, essa é a razão. Porque a igreja dos primeiros séculos decidiu amar a cidade. Observe que o cristianismo não capturou a imaginação do Império Greco-Romano, tomando o poder, colocando um governador, um imperador cristão, tentando eleger os próprios candidatos. Mas eles obtiveram o poder sem buscar o poder. Eles conseguiram influência através do serviço e não da dominação. A marca, portanto, dos cidadãos da cidade de Deus é que eles são os melhores cidadãos na cidade dos homens, porque eles estão lá para servir.
Mas como conseguir ser esse tipo de cidadão? Porque todos nós já fomos desafiados nesse sentido. Todos nós percebemos que nós não nos relacionamos deste jeito. Nós não amamos a cidade assim. Nós exploramos a cidade. E nós reclamamos quando a cidade não nos dá aquilo que nós queremos. De maneira muito semelhante com aquilo que a gente faz muitas vezes na igreja. Quando queremos ser servidos e reclamamos quando o serviço não está à nossa altura. Portanto, eu quero terminar dizendo como conseguir se relacionar dessa maneira. Séculos depois do profeta Jeremias escrever esse texto, Jesus, no final da sua vida, não vem para Babilônia, a cidade dos homens, mas ele vem para Jerusalém, a cidade de Deus. A Babilônia, nas profecias da Bíblia, geralmente simbolizava a cidade terrena, mas Jerusalém simbolizava a cidade celestial, a cidade de Deus. E Jesus vem para a cidade de Deus, ele entra na cidade de Deus, ele faz milagres na cidade de Deus, ele vive uma vida extremamente contracultural na cidade de Deus. Mas o que acontece com ele na cidade de Deus? O próprio Deus, vivendo na cidade de Deus, o que acontece com ele? Ele é expulso da cidade. Ele é exilado da cidade. Ele é executado, morto fora da cidade. Você nunca executava alguém dentro da cidade santa. A morte acontecia fora da cidade santa, fora da cidade de Deus. Por isso Jesus morreu no Calvário. Por que eles matavam criminosos fora da cidade? Porque isso simbolizava algo. Isso simbolizava que o banimento e o exílio são as coisas que o pecado merece. O pecado merece ser expulso. O pecado merece ser morto fora. A consequência do egoísmo e do pecado é o exílio. Jesus Cristo, então, entrou na cidade de Deus, mas foi expulso, foi morto, foi executado fora da cidade. Mas com Jesus não foi apenas um símbolo. Você se lembra daquilo que Hebreus, capítulo 13, versículo 12 a 14 dizem? Diz assim: assim, Jesus sofreu fora dos portais da cidade. Com qual finalidade? Para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Pois aqui, povo de Deus, nós não temos cidade permanente, mas buscamos a cidade que há de vir. Jesus sofreu fora dos portões. Jesus na cruz foi abandonado. Jesus foi abandonado, sofreu o inferno naquela cruz. Foi expulso da cidade. Sabe para quê? Para que eu e você pudéssemos ser trazidos para dentro da cidade de Deus. Alguém precisava ter sido expulso para que nós fôssemos aceitos como cidadãos dessa cidade celestial. Ele recebeu o castigo, ele recebeu o banimento, ele recebeu o exílio que o pecado merece. Então, você que crê em Jesus Cristo, você é automaticamente inserido na cidade de Deus. Você tem o seu nome arrolado na cidade celestial. Agora, ouça com atenção, preste muita atenção no que eu vou dizer. Jesus perdeu a cidade que existia para que nós pudéssemos nos tornar cidadãos da cidade que está por vir. E nos tornando cidadãos da cidade que está por vir, nós podemos ser sal e luz na cidade que está aqui. Compreendeu? Jesus foi expulso da cidade que existia para que eu e você pudéssemos participar da cidade que há de vir. E uma vez que tornamos-nos cidadãos da cidade que está por vir, nós podemos ser sal e luz na cidade que está aqui agora. Nós podemos ser cidadãos diferentes, os melhores cidadãos da cidade dos homens, ainda que sejamos parte da cidade de Deus. Se você sabe quem você é, se você sabe que você é amado por Deus desse jeito, se você sabe que Jesus foi expulso da cidade para que você pudesse fazer parte dela, então você pode viver na cidade para servir e não ser servido. Porque você já tem tudo. Um grande teórico pós-moderno, talvez você já tenha ouvido falar de Michel Foucault, apontou um problema que temos no mundo.
Michel Foucault falava que normalmente a maneira como nós formamos a nossa identidade é encontrando um fator de identidade que nos faça nos sentir melhores do que outros. Obtemos um senso de autoestima, desprezando as pessoas que não têm aquilo que nós definimos que é o elemento definidor de quem nós somos. Por exemplo, se eu realmente me sinto bem comigo mesmo, porque eu sou um trabalhador esforçado, se isso define a minha identidade, automaticamente eu desprezo pessoas que são preguiçosas. Se eu me sinto bem comigo mesmo porque eu sou uma pessoa moral e religiosa, automaticamente eu preciso desprezar as pessoas que são imorais ou irreligiosas. Se eu me sinto bem comigo mesmo porque eu sou uma pessoa liberal, que aceito todas as pessoas, todas as crenças, todas as coisas, então eu preciso desconsiderar aquelas pessoas que eu acho que são fanáticas, que têm uma visão mais fechada. Ou seja, aqui está como todos recebem identidade. Nós olhamos para aquilo que nós somos bons, nós dizemos isso nos define e, portanto, eu excluo os outros que não fazem parte daquilo que me caracteriza. Mas se a nossa identidade está em Cristo, e não ser um bom cristão, são coisas diferentes. Não é em eu ir para a igreja, eu ler a Bíblia, eu orar, mas quando a minha identidade está em Cristo, nele, não no meu desempenho como cristão. Então você cristão pode dizer, eu sou amado, eu sou aceito, não com base nos meus méritos, e por isso eu posso conviver com outros que pensam diferente de mim. Eu posso amar outros que têm uma visão e uma prática absolutamente diferente de mim. Eu posso aprender a viver na Babilônia. Eu posso amar a Babilônia, porque eu não sou amado e aquilo que me define não é a minha própria força, não é o meu próprio desempenho. Quando Jesus morreu na cruz, ele estava morrendo por mim. Mesmo que eu discordasse profundamente dele, mesmo que eu fosse totalmente contrário a ele, para que então eu pudesse servir aqueles que são totalmente diferentes de mim. Para que eu pudesse servir uma cidade como Guarulhos, como São Paulo, que se parecem muito com o Império Babilônico. Jesus perdeu a cidade que existia, para que eu e você pudéssemos ser cidadãos da cidade que está por vir. E isso nos torna e nos faz sermos sal e luz na cidade que está aqui agora. Eu quero terminar fazendo apenas algumas aplicações práticas. Primeiro delas, viva na cidade. Não fuja das cidades como se elas fossem algo a ser rejeitado, como se fosse algo digno apenas de ser explorado. Lembra de Paulo? Paulo plantou igrejas nas maiores cidades do império, porque ele acreditava que na importância de capturar a imaginação das cidades para impactar a sociedade por meio do evangelho. O apóstolo Paulo estava certo. Infelizmente, muitos de nós perdemos esse mesmo tipo de estratégia e de visão da importância que Deus trata a cidade. Lembra? O mundo começou num jardim, mas terminará numa cidade. A Nova Jerusalém que vem do céu. Não apenas viva na cidade, viva pelo bem da cidade. Não viva de maneira egoísta. Não viva com desdém, reclamando apenas da cidade, mas se envolva com ela, torça por ela, ore por ela. Meus irmãos, quantas vezes nós temos nos detido semanalmente para orar pela cidade? Não pelo nosso gueto, não pela nossa tribo, mas pela cidade como um todo. Temos buscado a paz, a prosperidade, através do nosso envolvimento com o nosso trabalho, por exemplo? Ou temos usado o trabalho apenas como uma fonte de enriquecimento próprio, e não de serviço, e não de florescimento? Portanto, ore pela cidade, busque a paz da cidade, busque florescimento cultural. Se você faz parte da área artística, busque o florescimento cultural na parte artística. Busque o florescimento econômico. Busque o florescimento social.
busque o florescimento físico, busque o florescimento espiritual da cidade. Sejamos cidadãos da cidade de Deus, sendo os melhores cidadãos da cidade dos homens. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos enriquece, nos orientando, mostrando como nós deveríamos e devemos nos relacionar com a cidade. Não de uma maneira egoísta, não de uma maneira tribalista, não de uma maneira aproveitadora, exploradora, mas de uma maneira servil. E obrigado porque o Senhor mesmo veio a este mundo e foi expulso e morreu fora dos portões da cidade para que nós pudéssemos ser aceitos, para que nós pudéssemos ser formados cidadãos dos céus, vivendo em meio à cidade da terra, de uma maneira absolutamente diferente. Capacita-nos com o Evangelho para que sejamos os melhores cidadãos da cidade dos homens, sendo sal e luz para a glória do Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.